Olá, meus caros, meu nome é Deus Geló, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Underdog Crew, mais um vídeo da série Game Day, e dessa vez o tema será os brasileiros do Mundial de Powerlifting Open da IPF. Mas antes de entrar no tema do vídeo em si, eu gostaria de dar aqueles breves recados, né? Se você quer saber mais informações sobre Powerlifting, se você quer saber mais conteúdos relacionados ao esporte, eu convido a todos a seguir a Underdog Crew em todas as suas redes sociais. Nós estamos aí criando conteúdos de forma exclusiva para powerlift ali, desde movimentos, o que você precisa para saber melhor a sua técnica, a sua periodização. Falamos bastante sobre competições, nós temos nosso podcast sobre temas variados relacionados ao powerlifting. Enfim, cara, quer receber mais informações sobre o esporte? Siga a Underdog Crew em suas redes sociais. O link estará na descrição, assim como o link que dará acesso a esta planilha de treinamento de 6 semanas para aí você que é iniciante ou você que já está no Power, mas não sabe muito bem o que está fazendo com seus treinos. Essa planilha aí dará um primeiro contato ao Power, uma planilha de 6 semanas aí que ela vai se ajustando de acordo com o seu rendimento. Ela não é uma planilha criada exclusivamente para você, porém ela vai se ajustando a partir do que você vai mostrando ao longo das semanas. Lembrando que tem um vídeo aí mostrando um tutorialzinho de como funciona essa planilha, como você executar ela, e no final você vai ter ali uma tabela de progressão mostrando toda a sua evolução dentro dos seus movimentos principais e também dos acessórios, tá? E se você precisa de ajuda com seus treinos, se você quer alguém que trabalhe para você, a Underdog Crew também oferece o serviço de consultoria online. Então ali, entre em contato com nós, nos chama no Instagram ou no grupo do Telegram, que nós estaremos entrando em contato com você para entrarmos aí em mais detalhes sobre o serviço de consultoria online. Mas enfim, cara, vamos ao vídeo hoje. Puxar aqui já a parte ali da, né, aqui minha tabelinha de pedidos. E a gente vai começar por quem, cara? A gente vai começar por Rogério. Rogério que ganhou aí o prêmio da Melhores do Ano da Underdog Crew como o melhor atleta brasileiro da IPF, melhor atleta masculino. E o que acontece aqui, a participação do Rogério, ela foi uma participação bem sólida, tá? Foi uma participação que não tem muitos pontos a se falar assim em relação a eu faria alguma coisa muito diferente do que ele fez. Ele teve esse primeiro agacho aí de 315. Foi um agacho bom, não mostrou ali. Obviamente que não foi a coisa mais leve do mundo, apesar de ter sido rápido até. Mas foi um agacho bom. Eu daria um salto de 15, foi o salto que ele deu. Ele fez ali um 330. Até poderia ele ficar entre algo entre 15, 2,5, porque ele é um cara que ele atinge bastante a profundidade, né? E às vezes pode dar uma sensação de que talvez tenha sido um pouco mais pesado do que realmente foi, mas simplesmente porque o movimento ele acaba sendo bastante longo. Mas enfim, ele fez aquele 315 fácil, ele foi para esse 330, que é algo que eu também pediria. E esse 330 dele teve essa pequena travinha, não chega nem a ser uma trava, chega a ser um pouco só de desvio do movimento. Talvez aqui seja o. Eu devia ter pegado um exemplo de algum movimento que ele falou no agacho, talvez seja bem aquele pontinho ali. Vocês veem que. Aqui, ó. Agora, talvez ali seja um ponto que seja o ponto de conflito dele, seja o checkpoint do agachamento dele ali onde ele falha. Como teve essa breve amostra e como ele, se for de fato aquilo lá, é muito próximo do final do movimento e a saída rápida dele em si não acaba sendo um positivo porque ele tá bem, ele tá veloz na hora que ele entra nesse ponto, mas ainda assim ele apresenta e a saída rápida, apesar de ser um indicativo, quando ela realmente se torna um indicativo que deve ser valorizado, que deve ser um indicativo de que, nossa, realmente pesou ali na parte onde não é tão difícil, talvez ali já seja tarde demais para quando ele chegar naquele ponto de conflito dele. Mas enfim, ele fez eu daria um salto de 7,5, ele fez um salto de, deixa eu buscar aqui, acho que aqui não vai aparecer no vídeo, 120, foi 15º, não, décimo. Com boa colocação, pegou um 10º lugar. Acho que, se não me engano, ele teve o 5º maior supino também. Cadê? Aqui mesmo, foi 340. Deu 2,5 a mais do que eu daria. Opa! Deu 2,5 a mais. E o que aconteceu, cara? Ele teve um problema, né? Ele não recebeu o comando para iniciar, né, de start. Não sei se tem a ver com relação ao joelho dele, talvez em relação à barra nas costas. Mas enfim, não estava estável o suficiente para iniciar o movimento. Acabou ali passando o tempo que ele tem. Tu tem um tempo para iniciar o movimento. Isso vai a partir do momento que chamam o teu nome.
Então ele teve esse problema, ele não recebeu o start, ele acabou estourando o tempo dele, ele acabou perdendo uma pedida sem necessariamente falhar. Mas é que, cara, isso aqui é. Cara, já vi muitos casos assim em competição do cara demorar pra se encaixar, e aí, quando ele recebe o start, ele muito próximo já de estourar o cronômetro, aí ele faz e. Putz, já. O cara tem que sustentar aquele peso por tanto tempo que acaba comprometendo um pouco a execução dele e muitos acabam falhando. Aí o supino dele, né, que foi o grande movimento dele na competição, ele foi entre os 5 melhores. Ele iniciou com 210. Eu faria o mesmo. Faria o mesmo, não. Iniciou com 210 e um salto de 10 quilos. Não faria o mesmo. E no caso ele deu um salto de 7,5. Eu daria de 10 porque, cara, eu daria talvez até um 12,5, porque foi um movimento bem explosivo. Foi um movimento bem rápido. Ele abriu bem, de uma forma bem segura, esses 210. Eu daria um salto de 10, podendo ter dado só 2,5. Ele deram um salto de 7,5, um salto um pouco mais abaixo do que eu faria. Obviamente, sendo um salto mais abaixo, ele vai fazer. Foi um movimento ainda ali sólido, rápido. Eu daria mais 7,5. Mas a escolha foi de mais 5. E ele também acabou fazendo 222,5 ali. Eu achei bem fácil, achei que tinha ainda uma sobra a partir desses 222,5, talvez até de mais uns 5 quilos ali. Acho que ali estava próximo ali, às vezes 27,5, ali talvez às vezes 30, mas muito arriscado. De qualquer forma aqui, né, eu ganharia um pouco, uns 2,5 aqui a mais, mas também não é nada como se fosse uma coisa tão gritante, porque a gente tá falando de supino, né, cara? Supino é um movimento extremamente sensível, às vezes 2,5 a mais acaba podendo custar o movimento. Pelo que foi 222,5, não custaria fazer os 225, mas de qualquer forma ali, não é nada tão gritante assim. Ele abriu o terra com 305. Foi um terra bom, primeira pedida. Primeira pedida boa, rápida. É um terra que não. Ele, sei lá, parece não. Tem uns braços meio curtos, então parece uma. Um terra, cara, tem que se compactar demais lá embaixo. Aí eu daria mais 15. Foi dado mais 10, ele fez ali 315. Também foi bom. Um movimento extremamente longo, né? O cara, os braços curtos, tem que se compactar muito lá embaixo. Ficou uma merda. Eu sou um cara que também tem um braço curto e, cara, terra é um movimento odioso pra mim. Então aí ele buscou ali. Ele fez um salto de mais 5, só um salto bastante conservador pro terra. Eu daria mais um 10, eu tentaria uns 325. E pelos 320 dele, eu não vejo como um problema. Se ele tentasse mais 5, se ele tentasse 325. Enfim, foi uma apresentação sólida, né? Não é à toa que ele foi. Que na votação que a gente teve, ele teve os 3 votos. Teve o meu, do Bernardo do Veloso, como melhor atleta brasileiro, né, masculino na IPF. Foi uma apresentação sólida. Se eu tivesse, né, eu daria ali o que? Mais 7,5 de total. De acordo com o que eu faria mais, colocaria ele com 300, 890. Não, 890 deixaria ele na mesma colocação. Então não. Ele tinha uma margem boa também, ó. Eu tava 20 do nono, aí também tava 10 do 11º. Então foi um 10º colocado bem sólido ali do Rogério. Mesmo ele fazendo esses que eu faria um pouco a mais, acho que sobrou um pouco no supino, acho que sobrou um pouco no terra. O Agache teve problema, né, na terceira pedida dele, né? Talvez, mas também aquela coisa, dependendo do quão difícil fosse o agache dele, que ele poderia comprometer um pouco do terra dele. O agache, né, acaba sendo o ponto mais forte dele que o terra. Mas enfim, cara, foi uma apresentação bastante sólida aí do Rogério. O segundo que a gente vai estar vendo aí é o Matheus Costa. Ele abriu aí com 300. Matheus ali, o agache dele foi um. Deixa eu ver aí. Ele abriu com 300. O cara é bem alto, ele tem o terra dele, é muito bom. Ele abriu com 300. Ele fez 300. Não foi sólido, foi consistente, não foi explosivo. Não sei se também não é um padrão dele não ser mais explosivo. Se no final ele encaixa bem. Eu daria mais 2,5. No caso ali, a escolha foi por mais 15. Aí o que acontece, né? Esse aí tem um ponto. Poderia ser dado um 15 pra ele, mas vê que ele ganhou 2 vermelhas, tá?
E acho que as 12 vermelhas dele foi por profundidade, muito provavelmente. Não tem nada. Talvez o braço dele nas coxas. Não sei se foi profundidade. Não pareceu profundidade. Mas de qualquer forma, ele recebeu 2 vermelhas. Cara, tu tem que ver que depois esse movimento foi revertido e foi dado como válido. Só que toda aquela questão assim, se tu teve 2 vermelhas, tu vai ter que fazer algum tipo de ajuste. Porque mesmo que, no vídeo ele não, a gente olhou, não tá, no vídeo pareceu ok. Foi o primeiro julgamento não foi o certo, pelo vídeo foi ok. Mesmo assim, cara, apesar daquilo ali, se tu recebe 3 vermelhas, se ele recebe aquela branca dele ali, for uma vermelha, uma terceira vermelha, ele não pode contestar isso aí. Tá? A partir do momento que recebe 3 vermelhas, tu não pode contestar o movimento, precisa que tenha uma branca para que tu conteste o movimento. Então, sabendo que ele recebeu 2 vermelhas, que esse foi um movimento no qual ele vai ter que fazer algum ajuste técnico para a segunda pedida, eu pediria um pouquinho a menos. Eu pediria um 12,5. Tá. Dava pra pedir 15? Dava. Mas, cara, 2 vermelhas, eu pediria 2,5. Talvez até 10, um cenário mais conservador, considerando que o terra dele é o carro-chefe dele. Então, o agacho ele fica muito mais uma questão de vamos acumular algo próximo que não vai interferir de uma forma que chegue num ponto de conflito muito fácil, que tu acaba de alguma forma prejudicando teu terra posteriormente. Vamos só tentar acumular o maior total seguro no agachamento. Então, pelo menos essa é a ideia que eu tenho. Se eu tenho um cara que tem o terra como o principal movimento dele. Então, eu iria um pouco a menos. Eu botaria 2,5, talvez até 10. Tá. Mas foi muito fácil. Tá, beleza, cara. Não é o principal movimento dele. Já recebeu 2 vermelhas por uma coisa que ele vai ter que fazer algum ajuste técnico na segunda pedida. Então, não tem porquê, tá ligado? Não tem porquê se arriscar tanto assim no agacho, que não é o movimento principal dele. E que possivelmente, se ele perder, vai gerar uma consequência negativa pro terra. Então, ele, no caso, ele fez o pulo de mais 15. Ele buscou os 315 dele lá. E não foi válido. Ele não validou ali os 315. A gente vai estar vendo aí. Não, ele executou, porém não foi válido. No caso ali, ele teve na primeira pedida ele teve 2 vermelhos, uma branca. Ele conseguiu reverter. Aqui nesse caso ele recebeu uma vermelha, mas no caso ali depois de analisado o movimento, ele acabou sendo invalidado. Cara, eu acho que profundidade, será? Não parece, cara. Não parece ser alto. Sei, cara. Não sei se um braço na coxa. Tinha que, tinha que ver depois o porquê exatamente foi válido. Mas de qualquer forma, cara. Foi um 315 que ele tinha ali mais um pouco. Ele tinha ali mais um pouco, mas foi inválido. Aí tá, aí o que acontece? Aumentaram para 7,5. Aí é toda aquela coisa assim, pô, eu tive um 300 que eu tive que reverter. Foi válido, mas eu tive que contestar porque inicialmente ele foi dado como inválido. Eu vou fazer um aumento de carga aqui, tá? Vou fazer um salto. Pô, tá, eu ganhei essa pedida aqui, né? Segui a reversão dela. E eu vou ter que fazer uma segunda. Tá, eu sei que eu vou ter que fazer algum ajuste técnico. Alguma coisa aconteceu ali, eu tive uma chamada que 2 eram errados, 2 eram como inválido. Então eu vou ter que fazer algum tipo de ajuste. Eu sou um cara que sou muito bom no terra. Meu agacho, ele não é um movimento principal. Terra é um movimento principal. Eu sei que um agacho que vai me colocar numa situação ruim, que eu vou ter que fazer alguma briga muito pesada para conseguir terminar o movimento, vai acabar me prejudicando. Eu sei que também que eu tenho que ter, então, pensando assim, eu tenho que conseguir acumular conseguir acumular uma carga dentro do agachamento de uma forma que não vai prejudicar o resto da minha competição. Porque não é o movimento principal, é o movimento do carro-chefe. Beleza. Saí disso. Fiz o 300. Consegui a reversão. Pulei pro 315. Poderia ter pulado um pouco menos para ser mais seguro? Poderia. Não, vou fazer 315, que eu acho que é o que tem e realmente parecia ter. Né? Mas considerando que se ele tivesse recebido 3 vermelhas, 315 para mim seria ok. Não recebeu. Tem um problema. Vou ter que fazer a correção. Mas bota 315 igual. Faz 315.
tem um problema de novo. Né? O movimento é válido, mas depois eles corrigem e botam e dão como inválido o movimento. Vou fazer um aumento de carga. É só perda, entendeu? É só perda, porque ele vai fazer o 322,5 e o 322,5 dele vai ser inválido. Vai ser inválido o 322,5 dele. Ó, não consegue fazer. Aí eu tive um duplo problema. Eu tive um duplo problema aqui, cara. Qual que foi o meu duplo problema? Eu não consegui validar duas pedidas. Eu fiz um aumento, eu não consegui validar a segunda, eu fiz um aumento pra terceira. Sendo que eu já tive problema na primeira. Não, mas eu fui na segunda, vou fazer a terceira, vou fazer um aumento, porque a gente tem um pouco mais ali. Beleza. Beleza, vou fazer isso aí, tá, beleza. Aí acontece. Tu perde uma caralhada de peso, porque o que foi válido foi 300, e tu ainda falha. Eu só prejudica. Isso aqui foi só. Foi tudo mal feito aqui nesse agacho. Ah, cara, com todo respeito, tá? Não quero. Isso aqui não vai chegar em nenhum lugar, tá? Isso aqui. A gente é um canal pequeno, então. Não é como se fosse. Né, alguém, se chegar alguém que de fato não vai chegar no Matheus isso aqui, mas mesmo que chegasse, cara, não, é uma análise fria da coisa, tá? Não é. Cara, cada um faz o que quer, tem a competição, eu tô aqui analisando a partida no meu quarto, né, no meu apartamento de forma confortável. Mas, cara, foi errado, foi cagada, foi cagada. Se tu faz aqui 300, tá? Tu fez aquele 300 ali, teve aquela reversão, aquele problema. Tá, tu pula pra 310, tenta corrigir o problema. Nossa, ficou muito fácil o 310. Ah, tu vai tentar mais um salto ali, digamos que um 7,5, digamos que até seja um 10. Aí tu faça. Ou tu, cara, se tu nem fizer, cara, se tu fizer um 310, que tu faça um salto de 2,5, tu ganhou 12,5 kg a mais do que tu ganharia aqui. Aqui tu só perdeu. Aqui tu fez a primeira, entrou na competição, o resto foi só aumento de carga perdida. Foi só aumento de carga perdida. E tu teve uma primeira pedida que tu teve que reverter o resultado, teve uma segunda pedida que tu perdeu ela porque foi considerado inválido, e ainda assim tu continuou aumentando a carga para chegar numa terceira pedida que ela foi inválida e tu não fez movimento, tu ainda teve que brigar. Que cara, é algo que vai te prejudicar por ter o movimento principal que é o TR. Então, por quê? Por quê? Por quê? Por que tudo isso? Entendeu? Isso aqui, essa coisa, cara, tem que encarar a competição como sendo uma, como tu vai apresentar o seu maior total, tá? Como tu vai tentar ter a melhor performance total de uma forma que seja coerente, entendeu? Aqui tu perdeu só peso. Tu fez a tua primeira de 300, tu perdeu. Tudo aqui é perda. Tudo aqui é perda. Ah, mas eu acho que daria pra fazer, mas não fez, cara. Não fez. Perdeu. Se tivesse pulado 10 quilos aqui na primeira, fizesse 310, tipo, pá, eu vou fazer essa correção técnica, eu vou fazer de acordo com o que foi pedido. Digamos que foi eu não sei, não pareceu profundidade de problema, né, mas eu também não sei o que poderia ter sido mais, talvez o braço ali na coxa, eu não sei exatamente qual foi o problema, tá? Mas, cara, eu tô fazendo uma correção técnica que provavelmente vai te colocar numa situação em que aquele movimento vai ser um pouco mais difícil do que ele é normalmente, entendeu? Porque a gente tem que ter essa visão. Ah, se eu faço um movimento lá, digamos que seja profundidade. Ah, eu faço minha primeira pedida lá e ela foi muito fácil. Só que foi considerado inválido por profundidade. Provavelmente, se eu fizesse aquilo lá, aquela mesma pedida, com uma profundidade adequada, ela seria um pouco mais difícil do que ela foi quando a gente fez aquele movimento inválido. Isso é meio óbvio, né? Isso não é a coisa mais genial do mundo de se pensar. Então, eu tenho que analisar aquela pedida que foi considerada inválida, que eu consegui reverter ela, como pelo menos tem que ter um asteriscozinho ali, ó. Tem que ter um cuidado ali, um lembrete, ó, não foi. Eu preciso fazer algum tipo de ajuste para não ter, porque dois árbitros não viram. Se aquele outro árbitro tivesse visto como um válido também, não teria discussão. Ah, mas olha só como foi válido. Tá, então chegar na tua academia no outro dia, olha só, mas na verdade valeu, olha só, eu sei que esses caras invalidaram. Cara, no final invalidou. Foda-se, entendeu? Foda-se, que vale o resultado dos juízes, se os juízes invalidaram, e paciência. Estando certos ou não, né? Os três derem válido, não tem muito o que fazer. Aí tu vai ter que fazer uma correção. Então, cara, faz um salto menor. Paciência, entendeu? Paciência. Entendeu? É coisa que pode acontecer na competição. Aí faz um salto menor, tu garante alguma coisa. Aí tu vê, aí tu fez os 300, aí tu botou um 310, nossa, 310 foi muito fácil. Ah, tá bom, aí tu pode conseguir talvez uns 320 ali. Ah, tu faz 320, putz, é melhor tu ficar numa sensação de que, porra, eu acho que poderia ter feito um pouco a mais se não fosse aquele problema técnico, que do que, putz, eu não fiz nada. Eu fiz a primeira e não fiz mais nada.
Porque se tu faz os 315 que seja, sobrando, são 15 quilos a mais que tu ganhou no teu total. Aqui não, aqui só teve perda. Aqui foi só perda. Aqui foi feito só 300 primeira e ainda tu teve uma terceira pedida na qual tu perdeu porque tu não conseguiu executar o movimento. Isso aqui vai gerar problemas pro teu TR, porque como aquela velha e velha estatística, o cara que pede a terceira de agacho, ele tem uma grande chance de perder a terceira do TR. E adivinha o que aconteceu nesse caso? Perdeu. Tá, aí vamos pro supino, 177,5. Foi bom esse supino. 7,5 tranquilo. Daria ali mais uns 10 quilos. Foi o salto que foi dado, mais 10 quilos. Aí foi para uns 8,7,5. Daria mais 5, tá? Não entrou em nenhum tipo de ponto de conflito. Foi foi um pouco pesado ali. Não foi a coisa mais fácil do mundo. Ele fez o aumento para 190. Ele conseguiu executar o movimento também. Isso aí provavelmente ali talvez teria um 2,5 a mais, mas também é aquela coisa, talvez não. O movimento supino é extremamente sensível. Se fosse no caso até de. Ah, não, mentira, eu daria mais 5, ele daria mais 2,5. Então eu arriscaria isso aqui. Mas é aquela coisa que nem eu falei, tá, talvez ele teria 2,5 mais, talvez ele não teria. Enfim, não é o maior problema do mundo. Considerando que ele é um cara que é especialista em terra, ele fazer também, se poupar um pouco no supino também não seria uma coisa má. Por 2,5 kg, tem por que tu se gastar por 2,5 kg. Visto que o terra tem potencial de aumento. Visto que tem questões ali. Quando tu te arrisca por 2,5, o supino até. Normalmente ele gera um rebote um pouco menor que do que um agacho extremamente pesado. Mas tipo assim, pô, tu vai te arriscar por 2,5, sendo que o terceiro movimento é o terra, tá? Que é um movimento que ele tende a acumular uma carga maior, tá? Tem uma tendência a acumular uma carga maior. Sendo que é o teu movimento principal, e sendo que tu pode chegar numa situação e na terceira pedida tu ter que talvez arriscar algo para tentar algo maior, então às vezes vale a pena tu se preservar. E aí ele fez o 330, né? Abriu lá o TR lá, 330. Fácil, né? Eu botaria 350, foi o que foi escolhido. 350. Eu daria um 360, assim, ó. Daria mais 10 quilos, pensando que, cara, ele é um especialista no movimento. A terra dele é bom. Foi difícil? Foi. Talvez assim, pá. Foi o 7,5 fosse mais seguro. É, mas tá, mais 10 quilos. Ele é um cara que é especialista no movimento. Aí o que ele fez lá foi mais 15. Tentou mais ali, deu um salto de 15 quilos. E não fez. Tá, mais 10 eu acho que provavelmente ele faria. Aí a gente vai entrar naquela questão lá. Eu acho que ele não faria, tá? Então ele perdeu aqui. Dentre abaixo de 15, tudo foi perda. Se tivesse botado mais 10, tinha ganhado. Ah, não sei qual que é o 365, se é alguma. Ah, eu queria fazer o 365. Ah, esse 365 ele era. Tinha alguma importância, assim. Mas não parecia. Seria um maior terra que ele. Seria um recorde sul-americano também, enfim. É, tem toda essa questão ali que acaba sendo esse 365 como uma importância geral. Eu acho que ele não iria, realmente não foi feito. Mas é aquela coisa, cara. Se talvez ali no agacho tivesse feito algo mais coerente, esse 365 provavelmente sairia. Esse 365 provavelmente ele sairia. Se eu tivesse que fazer essa briga aqui, se eu tivesse que me desgastar tanto, provavelmente sairia esse 365. Então são escolhas. São escolhas. Aqui no caso aqui deu somar o que eu botaria mais, daria mais 25. Mais 25 daria 865, jogaria ali para a 11ª colocação. Questão de valorizar mais o total que propriamente ele
um movimento assim. Mas eu acho que o problema ali foi a assistência no agacho. Foi muito ruim. Putz, aí é foda, né, cara? Tu vai fazer teu primeiro agacho, tem aquele problema de reversão. Eu fui uma competição já que eu fiz meu primeiro agacho. E eu tive uma. Foram me dados em VAR, depois me validaram. Mas foi uma coisa. Foi. Eu acho que. Eu não sei, foi alguma coisa que não foi relacionada ao movimento. E aí foi dado inválido. Mas claro, me estragou todo, eu acho. Claro, me estragou tudo, porque aí eu não consegui na hora, não consegui saber o porquê que eu não tinha, que não tinha sido válido, eu não consegui buscar informação, e aí ficou aquela coisa, aquela muita pressão, não foi válido, vamos só fazer, vamos só fazer, vamos só fazer, e aquilo lá me acabou me atrapalhando no resto do movimento. Então, a primeira pedida de agacho tem essa tensão maior, é a primeira entrada na competição. Tu tem um problema com aquilo lá, ele é um estresse acumulativo por si só, e aí essas coisas foram erradas também, e aí foi só ladeira abaixo. E agora a gente vai pro Coimbra, né? O Coimbra ficou em décimo quinto? Décimo quinto, isso. O Coimbra ficou em décimo quinto. Primeira pedida dele foi 277,5. Cara, não achei a primeira pedida boa. Eu achei a primeira pedida muito pesada. Cara, é aquela coisa que eu falo. A primeira pedida é pra tu entrar na competição. A primeira pedida é aquela que tu tem que fazer pra entrar na competição. Tem que ser uma pedida que quanto mais, tipo assim, tu vai dar um salto bom ali. Tem que ser uma primeira pedida que ela não tenha nenhum ponto de conflito, que tu simplesmente execute o movimento e a gente vai ver o quão bem tu tá naquele dia de acordo com a velocidade apenas. E, cara, ele já entrou em um ponto de conflito, foi um 277,5 pesado. Ó, entrou em um ponto de conflito, foi pesado. Eu daria mais 7,5. Eu daria um salto de 7,5. Quanto é que foi o melhor agacho do Coimbra Hall? Foi 302,5. Quando é que foi esse 302,5? 302,5, 302,5, 302,5. Cadê esse 302,5? Aqui, 2019. Tá, faz um certo tempo. É um atleta master já. Já faz um certo período já. Aí ele tentou. Aqui a gente teve problema na transmissão, que não, a gente não viu o 290 dele. Só que aí que tá, cara. Pô, ele fez 277,5, ele fez uma primeira pedida pesada. Eu não gosto que façam. No, vai, eu acho uma merda fazer uma primeira pedida pesada. Eu acho um erro grave, assim, em entrada de competição. Tem que, a primeira pedida tem que ser uma primeira de pedida boa, tá? Que tu faça ela sem problema algum pra te entrar no jogo. Porque tem também uma estatística muito grande, um histórico muito grande. O cara que perde uma primeira pedida, ele vai perder muitas pedidas daqui pra frente. E aí ele faz o 277,5, que foi pesado. Cara, eu daria mais 7,5. Olha, com. Cara, eu não vejo sendo mais 10 a partir daquele movimento lá. Daria mais 7,5 e veria como é que sairia a segunda. E foi dado mais 12,5. Foi tentado nos 290. Ele não fez 290. Eu não. A transmissão, ela. Não sei o que aconteceu com a transmissão em si. Eu não vi ao vivo, mas depois já não tinha. Ia direto pro último segundo. O último do flight ali. Então não deu pra ver como é que foi a segunda pedida dele, mas deu pra ver pela primeira que 290 era uma carga que não tinha uma possibilidade muito grande de fazer. E não bastando isso, ele aumentou para um 307,5. Se o 290 tinha uma chance, cara, muito baixa de acontecer, o 307,5 é menos ainda. O 307,5 é menos ainda. Eu não sei o que aconteceu nesse 290, né, que a gente acabou indo pro limbo, né? Mas porra, cara, 307,5. Sério, olha só, pelo esses 277,5, tá? Olha só esse 277,5. Tu acha que tem mais 20 quilos aqui? Não, não é nem 20 quilos, é 30 quilos. Tu acha que tem mais 30 quilos aqui? Ah, não tem, cara. Não tem. Não tem mais 30 quilos aqui. Não tem mais 30 quilos aqui. Tu quer ver a prova de que não tem mais 30 quilos aqui?
tem, cara. Não tinha mais 30 quilos ali, eu não sei. Não sei qual foi a motivação de tentar fazer 307,5. Não sei, tem a ver com alguma. Não sei, cara, não sei. Honestamente, eu não sei por que esse 307,5. Honestamente, eu não sei, cara. Tentou um 307,5 ali. Zero possibilidade de fazer. Eu acho que teria sido alto também. Talvez teria sido alto também. Enfim, cara. Zero necessidade. Pelo aqueles 277,5, não existe a menor possibilidade de ter um 307,5. Não foi um salto certo para 290. Quem dirá um 307,5? Eu fico imaginando assim, ó, porque olha só. De 277,5 para 290 são 12 quilos, tá? 12 quilos e meio a mais, beleza. Não aparentou ter. Não aparentou ter. O 277,5 não aparentou ter o salto de 12 quilos e meio a mais. E de 290 por 307,5 são 17 quilos e meio. 17 quilos e meio a partir de movimento não feito. Cara, não entendo. Eu, honestamente, eu não entendo. Eu não entendo isso aqui. E a gente tem que levar em consideração também que é um cara que é especialista em terra. Isso aqui é extrapolação da situação do Matheus. Não faz o menor sentido isso aqui, cara. Não faz o menor sentido esse agacho. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido tu ver esse 277,5 e tu pensar que, cara, 290 vai ser uma boa e tu cogitar um 307,5. Não faz o menor sentido. Menor sentido. Mas enfim, foi o que foi feito, né? Aí depois ele fez esse 162,5. Foi bem fácil. Né? Eu daria mais 10, ele deu mais 7,5. Foi pro 170. Eu não sei se tá bom sólido, eu daria mais 5, ele deu mais 2,5 e ele fez. Foi um salto abaixo do que eu faria tanto da primeira pra segunda quanto da segunda pra terceira. Mas tá, cara, é um cara que é especialista em terra, ele tentar se poupar no supino, tentar simplesmente acumular a carga. Simplesmente, pensei que tinha. Não sei por que eu vi, eu tava olhando assim, uma visão geral, e eu vi a cabeça mexendo, fiquei, ué, será que ele tirou a cabeça do banco? Mas não. Ah, tá ok, entendeu? Tu pegar um pouco mais leve no teu supino pra. Pô, vou ir mais a mãe no supino pra tentar algo no terra, tá, tudo bem. Não é como se fosse, foi uma diferença de 2,5 do que eu faria. Não é como se fosse, sabe? Talvez se ele passe de 10 para um 7,2,5, talvez ele pararia no 7,2,5, nem tentaria mais nada. Né? Se faz esse salto de 10 quilos, faria uma pedida menos, custaria um pouquinho a mais. Enfim, cara, tudo jogadinha que no fim não vai gerar tanto influência pra competição como tudo. Aí agora ele tentou ele tentou não, né? Abriu com 290 quilos terra. Ele fez um movimento bom, sólido, ali, né? Rápido. Eu daria mais 20, foi o que ele fez. Ele tentou ali 310. Eu achei 310 bom. Tá, não foi. Não vai ser a coisa mais fácil do mundo. Mas também, um cara que domina bem o movimento, eu daria mais 12,5. E ele tentou ali a quebra de recorde, mais 17,5. Ele conseguiu. Né? Quebra de um recorde mundial, eu acho válido. Tô sabendo que ele canabou no terra, né? Foi um 327,5 ali. Foi bom. Mas é aquela coisa, né, cara? Talvez se não tivesse feito essas pedidas aqui meio sem noção no agacho, talvez isso aqui seria até um pouco maior, talvez teria possibilidade de tentar algo maior. Mas enfim, cara, de toda forma, né, não daria muita diferença no geral ali. Talvez eu conseguiria um pouco mais se tivesse visto um pouco mais de pedidas coerentes aqui. Talvez se tivesse feito aqui um 285 e talvez o 285 tenha uma visão melhor do que poderia ser uma terceira, talvez daria pra ter um acúmulo maior aqui. Mas enfim, no geral foi essa a apresentação do Coimbra. Eu não entendo essas pedidas de agacho, eu realmente não entendo.
Vamos agora para Eduardo Saramago. E, né, ele abriu com 2-3-5. Ele também tem um caso bacana de se analisar. Ele fez esse 2-3-5. Eu daria mais 10. Por que eu daria mais 10, cara? Eu não senti tão bom esse movimento. Isso é muito estranho falar, não senti tão bom esse movimento. Mas é que ele aparenta ter uma deformidade aqui, ó, nesse ponto. Apesar de bom, sólido, eu achei que talvez poderia ter sido uma... Sei lá, poderia ser um pouco mais leve, um 230 talvez. Mas enfim, eu daria mais 10, foi o que ele fez, seria 245. E talvez, cara, talvez esse 245 seria um pouco mais fácil do que realmente foi. Você teve um problema ali. Talvez foi até a questão de talvez ter um problema técnico, não em relação somente do peso. Mas aqui, ó, isso foi exatamente o que eu senti nos 230. Talvez seja um padrão do movimento dele em si, ele ter esse distanciamento, ó, do corpo ali, do quadril ali com o corpo. E é aquela coisa, tipo, o Bernardo tem muito isso também. Ele faz um movimento que é bem predominante de quadril. E eu me lembro uma vez que ele me perguntou, eu acho que eu faço, na época quanto que era esse, eu acho que eu faço tanto. E eu pensei, cara, é difícil de analisar se tu realmente tem o potencial de fazer essa carga, porque eu não sei o quanto que tu vai aguentar nessa porção do movimento. Eu não sei o quanto que tu estar assim, quanto que a barra não vai te jogar para baixo. Se tu vai ter força para fazer essa extensão de tronco, entendeu? Então fica aquela coisa meio, né? Então ele fez esse 245 dele. Foi um 245 que eu pensei que seria mais fácil, mas foi bem difícil. Teve que sustentar bastante a barra ali naquele movimento para tentar encerrar ele. O que eu faria aqui? Acabou. Para mim, esse 245 aí foi o suficiente, emoção suficiente para hoje. Então, eu encerraria porque, cara. Mas essa. Mas, enfim, todo o movimento dele foi bem brigado. Eu não vejo muito além disso, entendeu? Eu não vejo muito além disso. Só se foi uma briga bem boa, já estressou o suficiente, já não vejo. É aquela coisa assim. Talvez ele teria um pouco a mais, se a gente vir pelos 235. Talvez dá pra ver ele fazendo ali uns 250. Talvez tenha um pouquinho a coisinha a mais. Mas, cara, esse 245 aqui matou tudo. Esse 245 aqui matou muito uma terceira pedida. Então eu encerraria ali. Mas não foi o caso, ele tentou mais 2,5. E aí vem aquela questão toda. Cara, vale a pena. Vale a pena tu tentar uma terceira pedida, tu desgastar no movimento que tu faz já 200 e poucos quilos. Por causa de 2,5. Vale a pena, cara. Eu acho que isso aí é só estresse necessário. Ele tentou os 2,5 a mais, e ele não fez. Então, tipo, cara, valeria mais a pena simplesmente se encerrar no 245 e seguimos. Às vezes a gente tem que ver, a gente tem que, quando tá na competição, a gente tem que diferenciar a nossa expectativa que a gente tem em relação à competição e o que realmente é nos apresentado na hora. Talvez eu vou ver quanto é que foi o melhor agacho dele. Saramago 83. Aqui, ó, 19º. O melhor agacho dele foi 2,47,5. Putz. Cara, então ele abriu muito alto. E desculpa, mas 2,35 não foi uma boa primeira pedida. Foi muito alto. Quanto que ele fez 2,47,5? No momento que ele fez 2,47,5. Aqui, ó. 2020. Ele fez um 2,35 e do 2,35 ele foi pro 2,47,5. Mas também não fez mais nada a partir disso. Tentou um pulo de mais 5 e não fez. Então provavelmente foi bem no talo isso aqui. Então, cara, eu acho que as primeiras pedidas tá muito alto. No geral é bem alto as primeiras pedidas dele em relação ao resto, ó. É muito alto as primeiras pedidas. Muito alto. Então, eu acho que o erro parte a partir disso. A primeira pedida tá muito alta. Aí o supino 140, 140 tá bom. Né? Tentou mais 7,5, eu falei mais 7,5. O problema dele no final, ele fica meio. Sei lá, um braço finaliza antes do outro. Um pouco. Parece mais. Parece mais uma questão de que há aperfeiçoamentos técnicos a serem feitos que propriamente força, entendeu?
Eu daria 7,5, daria mais 5. Ok, até pelo. Não parece ser o movimento do corte tem um refino técnico maior mesmo. Então, fez um 2,45. Esse 2,45 parece um pouco mais sólido do que o 2,47,5, apesar da velocidade ter sido um pouco menor. Eu daria mais 5, foi o que ele deu mais 5 também, tentou ali o 150 e fez. Né, brigadinho ali. Aquele ponto final ali, né? Mais pro final dele. Sim, ele fez, foi uma boa escolha de pedidas ali no. Talvez ele poderia aumentar um pouco, ele poderia ser um pouco mais leve aqui a primeira. Não foi uma coisa que eu percebi antes, mas olhando agora, ele faz primeiras pedidas extremamente altas. Quanto foi o melhor do spin dele? 1,95? Ah, ele deve ter tido algum. Não, peraí, tô vendo errado. Não tá, esse aqui é o Matheus. Porra, 1,95 pra 150. Ah, eu pensei, teve alguma lesão aí, alguma coisa. Tá, fecha o Coimbra aqui também. O Eduardo Saramago. Foi 1,62,5. O melhor spin dele. Que foi na competição onde ele fez o melhor agacho também. 1,62,5, depois ele ficou ali em 4,5, 5,5. Deu uma caída o spin dele. Será que teve algum tipo de lesão, alguma coisa? Acho que teve alguma questão aqui. O spin dele deu uma decaída. Mas enfim, cara, eu acho altas a primeira pedida dele também. Ah, tudo saltinho curto, eu acho meio desnecessário isso aqui. Aí, 2,75. Ah, não sei se vocês estão vendo aqui agora que eu me liguei que eu poderia ter ficado na frente. 2,75 aqui no meu quadrinho de pedidas. 2,75 bom, eu daria mais 15. Ele é bom. Não, ele é bom, sólido. 15. Mais 15, 290. Eu iria junto às 290. Aqui eu daria mais 5 só, ele deu mais 7,5. E por que que eu daria mais 5, cara? Apesar de, se a gente analisar a velocidade de movimento em si, a barra como um todo, não parece que. Parece bom. Só que, cara, ele teve tanto. Pareceu tão pouco fluido. O corpo dele, todo o movimento, pareceu meio robótico, meio. Sabe? Que eu daria mais 5 e. Porque, sei lá, pareceu estranho. Pareceu estranho demais. E aí ele tentou mais 7,5 e ele não fez. Não fez mais 7,5. De qualquer forma, né? O que eu acho que o problema do Saramago é as primeiras pedidas. É muito alto as primeiras pedidas. O melhor terra dele foi 290. Se eu não me engano, ele participou do Campeonato Brasileiro de terra. Eu acho que ele fez 300. Mas aí é aquela coisa, né, cara? É o 300, o 297,5, alguma coisa muito próxima de 300. Mas é um campeonato de terra, né? Não é um campeonato de powerlifting onde tem agachos pinuantes, é só terra. Então é. Mas de qualquer forma, o melhor supino dele foi o 290, foi aquele que ele fez. É, cara, tendo em vista que o melhor terra, porra, foi 277,5. Não, tem 285 aqui no ano passado. Talvez tenha tido alguma coisa aqui em brasileiro nesse meio tempo que não colocam, né? Ou demora muito pra colocar e o cara não tem essa informação. Mas enfim, eu acho que mesmo assim a primeira pedida alta. Imagina só, tem um cara que tem 285. Ah, cara. Eu acho que aqui ele tava pensando que ele poderia fazer um 300. Eu acho alto, cara. Poderia ter um pouco mais baixo. Então, as primeiras pedidas, no geral, acabam sendo bem altas. Acho que isso é um problemão. Ah, Rafael Ramos, 8,3. Primeira pedida dele, 2,32,5. Aquela coisa, né, cara? Daria mais 10 as primeira pedida. Ela é boa. Ela tem uma leve desaceleração lá embaixo. E aí depois dá uma aceleradinha. Então o problema que a gente provavelmente vai ter é lá embaixo. Isso aqui vai gerar um pouco de deformidade. Então é aquela coisa, né, cara? 10 quilos. Não, pra um cara já com um gasto de superior a 200, eu acho que 10 quilos é aquela primeira pedida que ela é o mínimo aceitável, que tipo assim, cara, já demonstra, já tem um traço ali do ponto de conflito dele. Tem essa pequena aceleração aí, já é algo a ficar a cuidado. Ele deu mais 12,5, né, fez 2,45 ali, que ele já foi pesado, tá?
Foi um 245 ali, ó, que a gente já viu mais ali, ó. Mais aparente ali o ponto de força dele. Eu daria mais 5. Deram um salto de mais 7,5. E o que acontece, cara? Ele fez esses 2,75. Só que, cara, foi a muito custo. Entendeu? Foi um 7,5 muito custo. Eu já acho que o 5 também não seria a coisa mais fácil do mundo. Então, cara, 7,5 foi muito custo. É aquela coisa, pô, é muito legal tu fazer 7,5, é muito legal, mas tem que ver qual que vai ser a consequência disso ao longo da competição. Aí ele fez um 2,45, um 1,45 eu tenho um problema, cara, com números que assim, que eu falo uma coisa e nada a ver com o que eu quero falar. Enfim, ele fez o 1,45. Teria mais 5 porque eu achei pesado. Tem aquele meio ali do movimento ali, ó. Diz que dá uma seguradinha. Primeira pedida alta, né? Aí ele fez um 150. E a partir desse 150 aqui dele, eu daria mais 2,5. No caso, daria aumento dele para 5. Eu daria mais 2,5. Fizeram mais 5 e foi inválido mais 5. Ó, ficou bem naquele ponto ali, ó. Se a gente analisar desde a primeira pedida, quer ver, ó? Ó, olha só, presta atenção. Presta atenção, ó. Essa foi a terceira. Ó, aqui. Essa foi a primeira? Primeira. Ó, viu que ficou meio estranho aqui, ó. Viu aquele ponto que deu uma. Parece que não sei se os cotovelos dele lançou, mas enfim, a trajetória da barra ficou. Ó, dá uma olhada nos cotovelos. Entendeu? Dá uma. É bem naquele ponto que ele falha. Na segunda, ele tem uma trajetória diferente na segunda. Mas ainda assim, ainda tem um traço ali. Então já carregou. Ó, a velocidade em si da barra é mais relevante que o do cotovelo na segunda. Ó. Então, já foi carregando muito tempo. Então, obviamente que o 5 ali não fez. E aí lembra daquela primeira pedida dele ali, que ele se desgastou, full. Aí ele fez o 270 aqui de terra. Primeira pedida 270. Eu daria mais 10. Eu achei sólido, mas pareceu pesado. Fiquei aquele sólido pesado. E ele pulou pra 15. 15 tinha que ser mais. Ele precisava de mais daqueles 270. Para dar um salto de 15, ele precisava de mais daqueles 270. Eu não tive esse mais. Então ele tentou um salto de 15 e ele não fez. Ele não fez. E ele tentou, obviamente, segunda vez, o mesmo movimento. Chegou ali um pouco mais perto de fazer, mas ele também não fez. Então, assim, cara. Aí é aquela pergunta que eu te faço. Ele tentou um salto de 15 quilos aqui, tá? Era pra ter 15 quilos a mais. Você viu ali que na terceira já foi melhor. A segunda parece que já tá. Parece que tem um leve. Aqui assim, ó. O que acontece na terceira ali? Dá pra ver que, obviamente, tá pesado, 285. Mas dá pra ver que parece que a pegada dele começa a se abrir. E quando a gente vê o 285, a primeira tentativa do 285. Também acho que também parece que ele tá pegando pedido, porque começa a jogar o joelho, ó. Daquela raspadinha ali no joelho. Também é uma coisa que provavelmente ia invalidar o movimento dele. Se ele conseguisse finalizar, porque ele provavelmente ia ter que arrastar um pouco nas pernas. Esse aqui foi o 270 que ele fez, né? Vamos dar uma olhada na mão dele. Não, esse aqui foi, não fez. Não, esse aqui foi o que ele não fez. Quero os que ele fez. 270 que ele fez. Não sei se ele sentiu escapar um pouco, começar a ter uma coisa. Mas enfim, cara. Talvez por causa disso tenha sido um pouco menos rápido que 270. Mas de qualquer forma, aqui no TR ele tentou fazer um salto de 15 quilos, tá? Aí eu pergunto pra vocês.
Se ele não tivesse feito esse agacho aqui, se ele não tivesse arriscado esse agacho aqui, será que ele não tinha feito o terra? Esse acúmulo desse agacho aqui, aquele supino, não tiveu todo o traço de pontos com fluido dele desde a primeira pedida. Então, se ele tivesse excluído essas duas coisas aqui, será que talvez ele não conseguiria fazer o terra dele? Aqueles 15 quilos a mais? Será que pedir um pouco menos aqui, uns 5 quilos só, que eu daria, os 2,5 aqui, que eu pouparia, já faria ele perder 5 quilos aqui no agacho supino, mas talvez ele conseguiria 15 no terra a mais. Também analisar que o próprio terra dele ali, putz, será que era pra 15 aquele terra? Como é que é o histórico do Rafael, vamos ver. Rafael Ramos, o melhor agacho dele é 2,52,5, foi o que ele tentou. Foi o que ele fez, na verdade, então, o que ele tentou. Antes disso, ele tinha tentado 2,52,5 e fez a mesma coisa, ó. Mesma coisa do salto que ele fez no Sul-Americano, ele tentou há 2 anos atrás, ele tentou fazer. Ele repetiu bastante aqui, ó. O supino ele até abriu um pouco mais leve. O terra ele abriu bem mais pesado que ele costuma abrir. Enfim, cara, aquela coisa. Precisava abrir tão pesado também. Tu sabe que teu melhor ah, agacho, RAW, é 250. Será que precisava abrir 2,32,5? Teu melhor supino era um 1,55 há 4 anos atrás. Não sei como é que, se teve alguma coisa, tem bastante atos entre competições. Se aconteceu algum tipo de lesão, simplesmente se afastou um pouco do power, ou simplesmente competições internacionais, que a gente tem um maior contato aqui de resultados. Mas enfim, será que 1,45 é a melhor primeira pedida? Tu tem o terra ali, teu melhor terra foi 2,85 lá no brasileiro, no sul-americano, em 2 anos atrás. Será que 270 foi a melhor primeira pedida? Eu achei primeiras pedidas muito altas, cara. É primeiras pedidas que os saltos já não são muito grandes e que a segunda pedida já é meio que o fim. E aí ainda tenta mais uma terceira pedida que te coloca numa briga muito grande. Então, cara, honestamente eu acho um conjunto de escolhas não muito boas. Aí agora a gente vai ter a Mayara Cabral, ela fez um 1,62,5 de agacho, primeira pedida. Pedida boa, mais 10 quilos, eu acho ok. Ela tentou, foi um pouco menos, ela foi com 7,5 a mais, ela tentou ali 170. Segunda pedida, foi bom. A gente tem ali provavelmente ali onde vai ser o ponto de cruz dela, quando ela ser esmagada pra frente, provavelmente ela sofre um esmagão ali e o tronco não sustenta. Eu falei mais 7,5, foi o salto que ela fez mais 7,5. A Mayara também é uma que não tem muita coisa que falar. E ela fez um 7,7,5, foi um 7,7,5 bom. Um bom final. É aquela coisa, vamos ver o histórico da Mayara. Agora eu vou ter que procurar a Mayara. Mayara acho que é da 7,6. Mayara Suelen Cabral da Silva aqui. Histórico dela, deixa eu fechar isso aqui pra não me perder. O melhor agacho dela é um 8,2,5, que foi feito no Sul-Americano pós o Mundial. Antes disso, ela não tinha feito 170 em competição. Ela começou há pouco tempo, ó. Será que ela começou há pouco tempo ou tem registro há pouco tempo? Mas é interessante, de qualquer forma é interessante. Mas é aquela coisa, cara. O melhor agacho dela antes do Mundial era 1,62,5. E foi a primeira pedida dela. Será que foi a escolha mais interessante? O melhor supino dela é um 7,5, sendo que ela falhou 7,7,5 na competição anterior. E aí, no Mundial, cadê? Eu acho que é esse aqui. No Mundial ela abre com 70. Ela acaba sendo invalidada, essa primeira pedida dela, 70 quilos, um pouquinho antes. Mas foi aquela invalidação bem boba, cara, porque foi os pés. Ela mexeu os pés, foi bem fácil o movimento. Mas ela mexeu os pés. Ela perdeu porque ela mexeu os pés. Isso vai aparecer nesse vídeo, não aparece, mas ela mexeu os pés. Ela perdeu porque ela mexe os pés na hora de executar. Ela repete os 70 quilos, o que eu acho, né, que diferente, né, cara? Um erro técnico ali, talvez ali, até daria fazer mais, mas, tudo bem, não é um problema. Acho que não mexer os pés não seria um problema pra ela. E ela refez 70. Ela não foi tão bom que nem a primeira, mas ele assim foi ok. E ela
aumenta mais 5 quilos, é o que eu daria também. E aí foi um pouco cru ainda, né? Supino um pouco cru ainda. Mas foi uma boa pedida 75, mas é aquela coisa. Sabendo que o melhor supino dela é 75, a primeira pedida tem que ser 70 quilos. Essa é a melhor primeira pedida. 182,5, vamos ver como é que foi o melhor, melhor terra dela. Foi 187,5, ela falhou um 190. Aí é aquela coisa, a melhor terra dela é 187,5, tá? E aí ela vai abrir com quanto no Mundial? 182,5. Ela faz 82,5 ali, e eu dei um aumento de mais 5. Que já não é um terra fácil. Primeira pedida, cara, pra que isso? Pra que isso? Eu daria mais 5, foi o que foi dado mais 5. Ela tentou 87,5 lá. E é aquela coisa, cara. Eu acho que não tinha, ó. Já até deu aquela tremida, demorou bastante pra finalizar, tem que fazer bastante força, ver pela cara dela o esforço. Eu daria um ok. Mas é aquela coisa, cara. Segunda pedida de terra, vai terminar aqui, tá, vai lá, faz o aumento mínimo, tenta 190, mas não vai dar. É aquela coisa tipo, quando vê, né? Se supera ali, faz 190, mas de qualquer forma é aquela coisa que não vai impactar muito na competição, no rendimento dela em si, e ela não faz 190. Mas qual que é o problema? Qual que foi o problema da Maiara? Que foi o mesmo problema do Saramago, que foi o mesmo problema do Rafael, que foi o mesmo problema do Coimbra, que foi o mesmo problema do Matheus. O do Rogério até que não. O Rogério depois eu vou dar uma analisada depois do Rogério, certinho. O quê? Primeira pedida extremamente alta, cara. Primeira pedida extremamente alta. Ruim. Se atrapalha, cara. Se atrapalha. Cícera. Ficou em 10º lugar na 63, 69. Cícera 69 ficou em 10º lugar, melhor. Agacho dela, Raul era 190, que foi feito em 190,5? 190,5, esse mesmo. Foi feito em 2022. Ela abriu com 175. Um pouco pesado, mas né, ok. Não, ok nada. Vamos ver como é que foi o último terra dela, o último agacho dela, vamos ver. Isso direito. 187,5. O teu melhor, o último agacho foi 187,5 e ela abriu com 175. Alto também. Aí ela fez o seu 175. Já, né, a gente não quer isso na primeira pedida, a gente não quer essa desaceleração, a gente não quer essa aparência aqui desse possível ponto de conflito. Então, mais 7,5. Salto muito pequeno para uma primeira pedida. Não salta uma primeira para uma segunda. Ela fez aquele 7,5 que eu faria, ela fez um 8,2,5. E pelo 8,2,5 dela, eu não faria a terceira. Ela foi brigado lá de baixo. Foi lá de baixo. Mas aqui no final ela conseguiu ali encaixar bem. Cara, mas não importa. O que importa é que aqui ela brigou full. Então eu encerraria aqui, ainda mais que o terreno dela é melhor que os Kogashi, eu encerraria aqui, né? Primeiras pedidas mal feitas, muito alta. E aí depois ela foi para um 8,7,5 e ela não fez, né? Ela tentou um salto de 5 quilos e não conseguiu. Aí aquela coisa, né, meu? Tu já teve uma segunda pedida. A tua primeira pedida foi alta. A tua segunda pedida já teve um movimento já lento, uma alta exposição ao teu ponto de conflito que acabou fazendo com que a tua trajetória do resto do movimento tenha sido lento. Aí tu tentou assim uma terceira, tu ainda falhou a terceira. E aí você vai acumulando pro terra. 8,7,5, primeira pedida do supino. Quanto é que foi o melhor supino dela? Na última competição que ela fez foi um 9,7,5. Tinha uma perspectiva de 100? Tá, até pode. Tá. 8,7,5, talvez um pouco mais baixo, mas também não foi a coisa mais alta do mundo. Ela fez 8,7,5. Eu daria mais 5, poderia ter sido melhor, né? Talvez um pouco mais baixo. Aí ela fez a segunda pedida 9,2,5, eu daria mais 2,5, foi dado mais 5. E cara, é supino, cara, é supino, é supino. Essa travadinha aqui, ó. E esse 2,5 mais pesa. Eu daria mais 2,5, daria mais 5. E ela tentou 97,5. E ó, viu como pesa? Não fez.
9,7,5. Aí ela foi pro terra, 1,95. Bom, 9,5. 9,5 sólido, eu daria mais 2,5. Que foi o que ela fez. Quanto é que foi a melhor terra dela? Foi 220? Ela fez 212,5 na última competição. Ela tentou um 220,5 e perdeu. Que era uma quebra de recorde. Mas faz tempo também que ela não encosta em nada próximo de 220. Hall, né? Ela tá encostando pro lado. Pois é, e aí abrir com 1,95 também não é a melhor escolha do mundo. E ela fez 207,5. Ela perde esse 207,5, a segunda pedida. Ela perde essa segunda pedida. E se eu não me engano, ela sai com a mão na coxa, alguma coisa assim. As costas ali. Ela sai meio mancando. E ela faz aqueles 207,5, que é aqueles 207,5, né? Clássico que a gente tem que duram uma eternidade. Ah, mas é aquela coisa, cara. As primeiras pedidas extremamente altas. O agacho, a segunda, já pareceu que foi ok. Tentou mais uma, perdeu. O supino fez um aumento muito maior do que parecia que ia fazer. E perdeu também a terceira pedida. Isso acaba tudo acumulando por terra depois, né? Ela perdeu a segunda, ela conseguiu fazer essa terceira aí a partir de muita briga, né? Enfim, cara, são escolhas que acaba. Tu pensa assim, pô, eu quero fazer o meu melhor gasto, quero fazer o meu melhor supino. Não, tem que pensar, eu quero fazer o meu melhor total. Porque tu quer, às vezes tu quer fazer o teu melhor gasto e o teu melhor supino, isso acaba limitando o teu total. Então é coisa que a gente tem que pensar na hora de fazer. Maiara Soares. Maiara Soares é um exemplo de primeiras pedidas extremamente altas, cara. Fez um 3,5 de primeiro. Vamos ver como é que é o histórico da Maiara aqui. Pera aí. Maiara 5,2. Maiara Rocha Soares foi em 16º. O melhor agacho dela, olha só, cara. O melhor agacho dela é 1,35. Que foi na competição. Antes disso, o melhor agacho dela era 127,5. Meu melhor agacho 127,5. Senhores, quanto é que eu vou fazer na minha perdida? 1,35. Ela faz um 3,5. Ela ganha inválido por profundidade. Aí ela faz um 3,5. Ela consegue fazer ele. Eu daria mais 5, cara, mas honestamente, por esse histórico, é algo fadado a perda de pedida e a erros, né? Ela tentou 140 e ela não fez. Deixa eu botar um xizinho aqui. Então aqui já foram duas pedidas perdidas já no agacho. Lembrando que o recorde dela é 127,5 e ela abriu com 1,35. Supino, 7,5. Ah, mas no treino eu fiz. Treino é treino, jogo é jogo. O melhor supino dela foi 7,7,5, que foi nessa competição. Então o melhor supino dela antes disso foi 67,5 HAL. Esse 75 é equipado 67,5 HAL. Foi o melhor supino dela em competição. E a gente vai abrir com quanto? 75. 75? Pesadinho. Eu daria mais 2,5. Ela deu mais 2,5. Aconteceu a mesma coisa ali. Ela perdeu a segunda supino. E a terceira ela conseguiu fazer. A terceira 7,5 ela fez. Mas é aquela coisa, né, cara? Pô, eu vou fazer minha primeira pedida algo superior ao meu PR em competição. Lembrando que isso aí faz um ano. Aí, o melhor terra dela, qual que foi? A melhor terra dela foi 1,475. Não, se foi equipado. Ó, equipado. A melhor terra dela, RAW, é 140. E a gente vai abrir com quanto? Obviamente com 140. Ah, então 140 lá. Fez 140, eu daria mais 7,5. Cara, é um terra que. Estranho. Parece que falta ainda bastante ajuste nesse terra. Mas enfim, ela fez
Ela foi pra um 4-5, eu daria mais 7,5, ela deu mais 5. Ficou fácil 4-5 e depois ela tentou ali um 4-7,5, eu daria mais 5, ela deu mais 2,5. Foi um pouquinho pesado ali, mas acho que provavelmente ela faria o 150. Só que, cara, é um TA que tem alguns ajustes a serem feitos. Ajustes técnicos a serem feitos, mas é aquela coisa, né, cara? Putz, se essas primeiras pedidas pareceram altas demais, essas aqui, porra, essas aqui foram absurdamente altas. E agora, por fim, a gente vai ter a Júlia. Vou esquecer depois de conferir o Rogério ali, que viu a última análise. A Júlia, ela abriu com 1,32,5. Qual que tinha sido o melhor agacho dela antes desse 1,32,5? Tinha sido 1,35. Ela abriu com 1,32,5. Por que que ela fez isso? E ela abriu com 1,32,5. Eu daria mais 7,5 porque ela teve uma boa saída do ponto de conflito dela, apesar de ela ter sido exposta a esse ponto de conflito dela. Então eu daria mais 7,5. Mas poderia ser uma primeira pedida mais fácil do que foi. Aí depois ela foi para 1,37,5. Eu daria mais 5 a partir desse 1,37,5. Ela deu mais 2,5. Opa, muda de tensão. E que ela já é exposta ao ponto de conflito novamente. E ela vamos para 1,140, que foi o que ela fez. Eu daria um pouquinho a coisa a mais. Acho que provavelmente ela faria esse 2,5, talvez não pela essa caidinha aí. Mas ela vem dando essa caidinha desde a primeira pedida também. Aquela coisa, cara, muito alta a primeira pedida. A primeira pedida dela foi 82,5 no supino. E o melhor supino dela foi... Pera aí. O melhor supino dela foi 7,7,5. E abrimos com 8,2,5. Sucesso. 8,2,5. 2,5 bom, eu daria 8,7,5. Ela tentou 8,5 e ela não fez nenhuma das duas vezes 8,5. Né, uma ela teve regressão da barra. Só mostrar pra vocês certinho, eu acabei pulando ali. Ela regrediu um pouquinho. E a terceira ali, 8,5 também. O que deu esse 8,5 dela que não foi válido? Ah não, 8,5 dela foi válido. Tá, 8,5 dela foi válido. Ok. Aqui ela vai abrir com 1,47,5 de terra e o melhor terra dela foi 4,76 ela vai abrir, o melhor dela. 1,47,5 ela vai abrir, o melhor terra dela foi 1,55. Complicado, cara, é complicado. Ela fez um 4,76 aqui, eu daria mais 10 nesse 4,76 dela, foi dado mais 7,5. Foi bem bom esse terra dela. Aí ela abriu com. Depois ela foi para um 5,5, né? Nesse salto. Eu daria mais 7,5, foi dado mais 5. E ali ela fez o 160 ali, a última pedida dela. Fez, acho que teria os mais 2,5. Mas enfim, cara, é complicado, né, cara? Complicado. É complicado tu performar de uma melhor forma quando as primeiras pedidas é extremamente alta. É complicado performar da melhor forma quando a primeira pedida é muito próximo do teu PR em competição. É complicado performar. É mais complicado ainda tu performar da melhor forma possível quando tua primeira pedida é maior que o teu PR em competição. O meu Rogério. O Rogério foi o único que eu achei boa a competição dele e eu acabei não tendo essa análise um pouco mais. Deixa eu ver aqui, ó. Rogério Almeida. O PR dele em agacho era de 300 e... ele vem em 310. 300, não, 317,5. E ele abriu com 315. Mas teve uma boa evolução, porque pareceu que... faz um ano isso aqui, mas enfim. Ele teve uma evolução sólida. Porque não pareceu o 315, não pareceu ruim. O supino dele abriu com 210, o melhor supino dele era 217,5. Eu não sei o quão fácil foi também esses últimos aqui. Ele abriu com 305 e o melhor terra dele tinha sido 307,5, então 310. Ele também tem primeiras pedidas bem altas. Mas também ele tem saltos bem curtos entre pedidas também.
Ó, 10 quilos, 5. 10, 5, 10. A primeira pra segunda 10 quilos, a segunda pra terceira 5 quilos. Um cara que levanta 300, são saltos muito, muito curtos. Aqui o Arashi teve aquele problema, então é difícil de analisar. O supino foi 7,5, mais 5. Deve ser um pouco melhor, mas também não foi a pior coisa do mundo. Mas enfim, senhores, esse é o vídeo de hoje, tá? Esse é o vídeo analisando os brasileiros no Mundial de Powerlifting Open da IPF de 2024. Né, o que a gente teve, o que a gente pode tirar aí de conclusão, né? A gente ter cuidado em relação às primeiras pedidas, né? Eu tô falando pra eles, quem é tu pra falar pra um atleta em nível mundial o que ele deve ou não fazer? Não tô falando pra eles. Tô falando pra você, o humilde ouvinte da Underdog Crew, né? A gente tem que sempre ter cuidado em relação à primeira pedida, a gente tem que, cara, ver que dependendo assim da diferença de dados na competição, é possível que a gente tenha um salto relevante, mas a gente tem que ver que a gente tem que ainda ser humilde perante o que a gente faz em treino, que realmente a gente pode fazer em competição, em um ambiente no qual você vai viajar, no ambiente no qual você vai ter toda aquela coisa de que você não está na academia, tu vai ter que fazer no momento que te chamam, você vai ter todo o aquece, às vezes não é, né, feito da melhor forma possível, enfim, cara, tem várias questões que podem acabar gerando impacto na competição. Então tudo isso deve ser levado em consideração. Então a primeira pedida, cara, é muito importante tu fazer uma primeira pedida fácil, né, uma primeira pedida sólida, uma primeira pedida que realmente ela não vai ser realmente extremamente fácil para que você, né, coloque só simplesmente uma situação confortável, mas ela tem que ser confortável o suficiente para você fazer uma segunda pedida que te dê uma boa margem para você ver o que você tem adiante e não que a tua segunda pedida seja o seu máximo e a terceira vamos para a loucurada. Não dá para ser assim, cara. Não dá. Foi-se o tempo e que o power era a primeira pedida ali, ok, a segunda pedida é minha máxima e a terceira pedida é bater PR. Foi esse o tempo que o Power era assim, tá? Hoje em dia o Power ele é um jogo de aproximação, é um jogo que a gente quer fazer o melhor total, tá? Então a gente está sempre buscando o melhor total dentre esses três movimentos, ser o mais preciso possível. Então, senhores, por hoje era isso. Não esquece aqueles DLF secados. Se você quer saber mais informações sobre Powerlifting, se inscreva nos nossos canais aí. Tem o YouTube, o Instagram, enfim, tem tudo no link ali abaixo. Também tem a nossa planilha aí para iniciantes gratuita aí de 6 semanas. Aí uma planilha que vai se ajustando de acordo com o seu resultado. Não esqueça, se você pedir acesso a essa planilha, de assistir os vídeos de tutorial, é muito importante que você assista o vídeo tutorial de como utilizar essa planilha para você não fazer nada errado. E também, se você quer ajuda com seus treinos, se você precisa de algum treinador, nós também oferecemos nosso serviço de consultoria online. Para mais informações, né, nos chame no nosso Instagram ou no nosso grupo do Telegram. Novamente, o link de acesso para tudo isso estará na descrição desse vídeo. Por hoje era isso, valeu!